Olha aí, entrei. Ver como é que tá o volume. Boa noite a todos. Aguardar o pessoal entrando aí na nossa live, né? Tem gente entrando aí já, né? Que maravilha, hein? Quando puderem, já podem ir lançando aí nos comentários se o som tá bacana, tá, tá bom. Amém. O pessoal tá entrando aí. Ah, obrigado. Minha esposa botou aqui que o som tá ótimo. Show. Acredito que os demais já estão chegando também, né? Graça e paz a todos. Boa noite. Estamos dando início a mais uma live de adoração, de oração e de meditação na palavra de Deus, né? Que a Igreja Graça e Glória tem promovido às quintas-feiras para que nós possamos alcançar almas, possamos levar o Evangelho a pessoas. E por que não se utilizar, né, da rede social, não se utilizar das ferramentas que nós temos disponíveis para isso fazer? Então eu queria te convidar a meditar na letra do louvor que eu vou estar passando aqui agora. É um louvor muito impactante, muito marcante. Eu queria te convidar a ouvir junto comigo aí. Preste atenção na letra, amém? Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes. Evitar as más conversações. Me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo. Lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude. Largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé. Colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Resistir o mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes. Evitar as más conversações. Me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo. Lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude. Largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé. Colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra
pra Deus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez. Acabamos de ouvir um louvor ao Senhor, né? Um louvor que tem uma letra muito impactante. E agora eu convido vocês a fechar os vossos olhos para a gente orar e dar início ao nosso período de meditação na Palavra de Deus, amém? Palavra de Deus, aquilo que nos traz paz, aquilo que nos traz conhecimento e aquilo que nos faz caminhar no caminho do eterno. Feche seus olhos neste momento, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer e te pedir muito obrigado por esse dia, por essa noite, por tudo que o Senhor tem operado em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor abençoe, ó Pai, cada irmão meu que está aqui, ó Pai, que está aí através da rede social, podendo contemplar, ó Pai, a minha voz e contemplar a Tua palavra que será ministrada. Nenhuma glória, ó Pai, ao homem, mas a glória do Senhor. Que o Senhor abençoe os meus irmãos que estão chegando do trabalho, que o Senhor abençoe os meus irmãos que estão nesse exato momento entrando para assistir essa live, tanto os meus irmãos, ó Pai, da igreja a qual eu frequento, quanto os meus demais irmãos espalhados pelo mundo, colegas, amigos, familiares, que nós possamos ser impactados pelo poder da Tua palavra. A Tua palavra tem poder, a oração tem poder, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor se faz presente. Muito obrigado por tudo. Fala aos nossos corações, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, queria vos convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus, do capítulo 7, do versículo 15 ao 23. É Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao 23. A gente vai meditar nessa noite. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao 23. Amém? Então você que está aí comigo ligadinho, assim diz a palavra do Senhor. Como título, dessa palavra aqui na minha Bíblia está os falsos profetas. E assim diz a palavra de Deus a partir do versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, eu inicio essa meditação, essa ministração da palavra de Deus com os irmãos, os informando que isso aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá um alerta que olha o tempo que ele já foi colocado aqui, e nos dias de hoje nós temos que tomar muito cuidado. Um alerta para o cristão sobre os falsos mestres, sobre aqueles que ensinam
apenas para o seu interesse próprio, aqueles que pregam apenas a parte da Bíblia que vai os trazer algo de benefício, mas o restante é jogado de lado. O verdadeiro contexto que a palavra quer passar não importa. Fazer uma exegese, um bom estudo para trazer um capim novo, eles não querem fazer. Então a gente tem várias formas de identificar quem é o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro profeta e o que é falso. Mas primeiro a gente tem que entender que o profeta da antiguidade era aquele que verbalizava os desígnios divinos, né? Era aquele que falava a palavra de Deus, que falava profecias, né? Para ficar melhor no nosso entendimento, nós temos alguns que são bastante conhecidos, que registram seus livros na palavra. Nós temos o profeta Isaías, que foi um profeta messiânico. Nós temos o profeta Jeremias, nós temos o profeta Ezequiel e vários outros que nos remetem a entender quem é o verdadeiro profeta do Senhor e quem não é. Também vale ressaltar que esse texto eu quero falar sobre fazer a vontade de Deus. Aqui no versículo 21 fala sobre isso. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. De Deus, Jesus estava falando, o nosso Pai. Então, irmãos, vale salientar aqui nessa noite que a vida do cristão é um desafio diário. A vida do cristão é uma das mais sublimes missões. A vida do cristão é uma guerra, dia após dia. Já tem um ditado que diz: se matarmos um leão por dia, no outro dia será apenas mais um e não dois do dia anterior. E o cristão, ele tem essa luta diária. Ele tem essa luta diária por fazer e por se esforçar em fazer a vontade do Senhor. E quem acha que isso é uma coisa fácil está muito enganado, não é. Então, baseado no que a gente ouvir e quem é o verdadeiro profeta, e baseado no cristão que faz a vontade de Deus, a gente vai ter algumas aplicações aqui nesse texto. Mas eu também quero deixar uma frase que tem no meio do militarismo, que diz bem assim: não nos pergunte do que somos capazes, dei-nos a missão. E Jesus já nos deu a missão. A missão é o reino de Deus e a sua justiça. É levar o evangelho. É ser um profeta, mas também ser um cristão. Ser aquele que vai falar da palavra de Deus. Mas para isso a gente tem que ter conhecimento, prática e o principal, sermos servos do Senhor. Olha o que diz o versículo 1. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Ponto. Eu achei muito interessante essa palavra, pelos seus frutos o conhecereis, porque a gente pode dar vários sentidos a esses frutos, mas eu peguei pelo menos 3 interessantes sobre o que você tem que analisar na vida desse profeta que está te ensinando. E a primeira é caráter. Como é que é a vida dele perante a sociedade? Como é que é a vida dele perante a sua família? Na igreja é uma coisa, em casa é outra. Outra coisa também que a gente tem que observar nesse homem de Deus, nesse profeta de Deus, é se ele está preocupado apenas nos seus interesses pessoais, se ele quer ter uma vida melhor devido ao evangelho está te proporcionando isso, né? Entre aspas. Se ele quer ser uma pessoa reconhecida e está se utilizando do evangelho para te proporcionar isso, para proporcionar isso. E a terceira, muitas das vezes ele prega muito bem, mas ele vive muito pouco. E essa é a mais difícil, porque o pregador, ele tem que pregar e ele tem que viver. E hoje nós estamos numa era onde existem vários falsos profetas que estão enganando a muitos. E se vacilar, até os eleitos, até os escolhidos. Eu creio na doutrina da eleição, eu creio que Deus tem os seus escolhidos,
Mas até os escolhidos também, na sua livre agência, têm que lutar para fugir do pecado. Deus ajuda, com certeza. Na livre agência ele ajuda, mas nós também temos as nossas responsabilidades. Mas o que eu acho interessante é que tem muitas pessoas que conhecem a verdade, que muitas das vezes estão numa igreja séria, com um pregador sério, honesto e justo no que ele está pregando, que não foge do texto, que faz uma pregação com exegese, que faz uma pregação expositiva, mas ainda assim procuram aqueles que são o povo do emocional, que são o povo do oba-oba. E eu fiquei pensando que muitas das vezes a gente sabe identificar sim quem é o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro pregador, o verdadeiro profeta, de quem não é, mas ainda assim a gente prefere buscar o errado por causa das nossas emoções. Elas têm que estarem afloradas, elas têm que nos fazer algo bom, bonito. Eu quero te dizer uma coisa, a palavra de Deus não é para aflorar ego de ninguém, pelo contrário, ela vem e corta tudo. Mas o interessante é que através do Espírito Santo ela costura tudo também. Muitas das vezes que Deus falou comigo através de sua palavra, foram em momentos em que não me agradou muito. Em que veio como se fosse uma porrada, sabe? E eu tive que tomar vergonha da minha cara e mudar. E eu tenho que tomar vergonha da minha cara até hoje e mudar. E quantos são os cristãos que até hoje também tem que tomar porrada, tem que ouvir uma verdadeira palavra e mudar. E essa mudança, muitas das vezes, o profeta ele é usado pelo Espírito Santo. Né? Eu quero resumir bem isso daqui. O profeta, que eu estou falando nos dias de hoje, é aquele que prega a palavra de Deus, aquele que traz o sermão. Muitas das vezes você na sua casa, Deus te usa como instrumento profético também para a sua família, para pregar a palavra de Deus. Muitas das vezes no seu serviço, Deus te usa como instrumento profético para pregar a palavra de Deus, para anunciar, verbalizar, transmitir. E as pessoas que estão ouvindo vão fazer essas análises sobre a sua vida. Estava conversando com um pastor amigo meu, pastor Batista, e ele está com uma igreja no momento que está em fase de crescimento, né, de transição, e ele estava falando comigo que ele tem orado a Deus para mandar pelo menos um obreiro, um ministrante da palavra de Deus para ajudar ele no ministério. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, que homem sincero, ele está pedindo um. Agora eu fico olhando que existem vários espalhados pelo mundo, vários que estão sendo criados, que estão sendo treinados para ensinar as pessoas apenas sobre emoções, para ensinar as pessoas apenas sobre ter na presença de Deus aquilo que interessa e que gosta, e não aquilo que é de fato real. O que é o real? Eu já não posso viver mais para o mundo como eu vivia. A gente ouviu no começo do louvor que diz: preciso ser o oposto do que o mundo é, batendo de frente com os meus desejos, resistindo o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. A Bíblia diz lá em Tiago, no seu capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Antes de tudo isso, a gente tem que ter obediência a Deus. E um verdadeiro profeta, ele anda na linha da obediência, ele segue o que a Bíblia fala. Então, irmãos, baseado nesse alerta, eu quero deixar bem claro para todos, inclusive para mim, que nós temos que tomar cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres. Nós temos que começar a dar valor ao verdadeiro homem de Deus sério, que prega a palavra séria, que se preocupa com a família, que se preocupa com a igreja, que se preocupa com a ação social, que tem um caráter formulado perante a sociedade, que tem a sua família em sujeição. E eu queria pedir para muitos que estão me ouvindo que ajudassem esses profetas, esses homens de Deus. Eu poderia citar aqui alguns, mas eu tenho certeza que já está na mente de vocês. Nosso pastor,
precisa de oração. Nosso pastor precisa de ajuda. O nosso pastor precisa que todos nós venhamos de fato o dar um tratamento digno, porque eu quero te dizer uma coisa: o ministério profético, o ministério da palavra, é um ministério solitário. Muitas das vezes é um ministério que tem que dar atenção a todos, que tem que procurar ajudar nas feridas de todos. Muitas das vezes é um ministério que faz o seu melhor por todos, mas muitas vezes todos não fazem o seu melhor pela pessoa que está à frente do seu ministério. E muitas das vezes os profetas, homens de Deus, também têm feridas, também se sentem tristes, também precisam de um ombro amigo. Deixa eu perguntar para você, igreja do Senhor, você tem orado pelo seu pastor? Você tem jejuado pelo seu pastor? Você tem de fato ajudado ele nesse ministério que muitas vezes é trabalhoso? Por que eu decidi falar sobre profeta hoje? Por que eu decidi falar sobre homens de Deus que levam a palavra? Porque muitas das vezes a gente ama receber, mas poucas das vezes a gente ama dar. Na igreja a gente tem uma equipe, agora falando da minha igreja, mas eu também quero colocar todas, implementar todas. Nas igrejas nós temos os ministérios, nós temos os líderes, nós temos o pastor, presidente. E o inimigo ele sempre vai tentar atacar a liderança primeiro. E é muito bom eu focar nesse ponto aqui com vocês, meus irmãos. Porque eu também sou servo, assim como vocês são. Mas o inimigo é astuto, ele é sujo. Ele vai tentar destruir a liderança primeiro. E muitas das vezes as pessoas acham que uma liderança é como se fosse um super-herói que também não tem fraqueza. Eu quero dizer uma coisa, o Superman, que é um herói fictício da DC, até ele tem uma fraqueza, a Kryptonita. Agora nós que estamos no mundo real, que somos líderes, né? Voltando a falar do nosso pastor, são pessoas que enfrentam muito mais as coisas que vêm espiritualmente do que nós. E o que nós estamos fazendo com isso? Será que nós estamos dando valor? Eu senti no coração de falar sobre isso, e eu não estou jogando charadinha nem piadinha para ninguém, porque isso também se aplica a mim. Nós temos que fazer mais pela nossa liderança espiritual. Você que está me ouvindo e faz parte de uma congregação e tem um pastor, porque para você que é servo de Deus, você tem que ter um pastor, um homem de Deus sobre a sua vida, né? Como você está tratando ele? Como tem sido o seu tratamento com ele? Na sua casa, como tem sido a sua vida espiritual comparado com a dele? Você tem orado, você tem jejuado, você tem buscado? E eu quero dizer que tem muitas das vezes que tem pastores que não são como o nosso ou como o de vocês, mas que são roubadores, que não tem caráter, que é do oba-oba. A mensagem é mais glória a Deus e aleluia do que capim verde, do que vir aqui, ler e reler e procurar o estudo. Não é glória a Deus, aleluia! O momento da palavra é o momento de comer. E o que a gente percebe é que tem muitos profetas que não estão dando o alimento correto para as suas ovelhas, e as suas ovelhas estão entrando em inanição. Igreja séria tem que ter palavra de Deus. Eu acho interessante, eu fiz algumas anotações. O profeta é a pessoa que falava o povo a Deus. Lá na antiguidade, é como eu falei para vocês no começo, né? Deus escolhia alguém para falar aos hebreus e muitas vezes até a outros povos também, né? Muitos aceitavam, muitos desobedeciam, muitos cumpriam o chamado, muitos cumpriam o ministério. Hoje ele usa pregadores, né? Como eu disse para vocês.
e nós temos que dar valor a esses verdadeiros pregadores. Para mim identificar esse verdadeiro pregador, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Como que eu conheço a palavra de Deus? 3 coisas. Lendo, ouvindo, 2 coisas. Lendo ou ouvindo. Eu tenho dificuldade para ler, mas eu posso ouvir. Eu tenho dificuldade para ouvir. Acredito que hoje também já tem as traduções bíblicas para quem tem a deficiência audível, ou para quem tem a deficiência... na verdade tem, para quem tem a deficiência visual. Então todos têm a oportunidade de buscar. Mas a grande maioria tem a oportunidade de ler e tem a oportunidade de ouvir. Só não faz se não quiser. Eu costumo ouvir uma palavra, eu já ouvi até meu pastor falando sobre isso, que nós temos 2 oponentes, a carne e o espírito. Quem a gente alimentar melhor é aquele que vai vencer a guerra. Quem estamos alimentando mais? Quando eu alimento a minha vida com a palavra de Deus, quando eu busco conhecimento e quando eu pratico, eu vou saber identificar quem é um homem de Deus e quem não é. Eu estava pensando sobre o texto de Balaão, que uma mula falou com ele, e Deus usou aquela mula para falar com ele. O interessante é que a mula foi usada, mas com toda certeza ela não foi aprovada. E isso acontece na vida de muitos pregadores. Às vezes eles são até usados. Às vezes Deus até os usa para falar da palavra de Deus. Mas quando vai olhar para a vida desse pregador, é uma vida de pecado. É uma vida de lascívia, prostituições. E eu não quero dizer que o pregador está livre disso, porque a gente é ser humano, a gente é carne, a gente está suscetível ao erro. Mas nós temos que lutar para não errar. Nós temos que lutar para fugir do pecado. Isso é dia após dia. Eu acho interessante que Deus, ele se agrada daquele que, mesmo que está com uma vida bagunçada, procura se arrepender diante dele. Isso não é vergonhoso, isso é honroso, porque é reconhecer que precisamos de Deus e que precisamos de melhorar nossa vida urgente, porque o reino de Deus já é chegado. Então nós temos profetas, sim, homens de Deus, assim como nós temos profetas falsos profetas, que ensinam através do interesse, só vai pregar aquilo que vai trazer algum benefício. Eu acho que vocês estão entendendo do que eu estou falando, né? Teologia da prosperidade, o mal do século. Quantos que estão com essa teologia, As pregações emocionais, que trabalham apenas psicológico, mas que a gente não vê conversão de fato. Muitos pastores que falam que é pecado o que não é, e que falam que é pecado o que não é. Cuidado com quem você está seguindo. Cuidado. Porque existe o homem de Deus, a mulher de Deus, mas também existe o homem e a mulher falsa. E aí, baseado na vontade de Deus sobre as nossas vidas, no versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse versículo aqui coloca todos nós em uma condição só. Independente que tenha a nomenclatura, pastor, obreiro, evangelista, esse versículo aqui ele coloca a gente em uma condição. Qual é a condição? Servo. Todos são servos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. A partir do momento que eu faço a vontade do meu Pai, do nosso Pai, a gente se torna um servo. Vamos tentar melhorar aqui o raciocínio. Quando você se converte ao Senhor, que o Espírito Santo trabalha, que a graça te alcança, você morre, O velho homem morre e nasce outro. E esse outro que nasce, o tempo da ignorância fica no passado. A partir de agora, ele vai ter um discipulado, ele vai ter um aprendizado da palavra, ele vai ter experiências com Deus. Ele vai ter a maior motivação de todos. Sabe qual é a maior motivação do cristão? É saber que Jesus morreu na cruz para te salvar e me salvar. O tema central na Bíblia.
Jesus, Deus, salva pecadores. E esse Deus morreu por nós. João 3,16, e Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você morreu, o velho homem morreu, você nasceu de novo. E ali você começa a aprender com Deus. Você começa a ter experiência com Deus. E você começa a entender qual é a vontade de Deus sobre a sua vida. E isso, muitas vezes, não é de uma hora para outra, não. Às vezes demanda tempo. Quando você faz uma faculdade para se tornar um psicólogo, demora tempo. Quando você faz uma faculdade para se tornar um médico, demanda tempo. Para você se tornar um cristão autêntico, não é de um dia para o outro. Vai requerer sacrifício. Vai requerer renúncia. Se você amava aquela prostituição, você não vai poder fazer mais, porque Deus não se agrada. Você vai dar valor ao casamento, à família. Você vai dar valor às lideranças que são constituídas pelo Senhor. Você vai começar a dar valor a coisas que o Senhor dá valor. Você vai crescer espiritualmente. Você vai subindo níveis. Não que você vai ser melhor do que o outro. Mas esse nível é que você vai auxiliar outros. Deus vai te usar como instrumento para auxiliar outro. E outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, a glória nunca é sua e a glória nunca é minha. Essas pessoas que falam, eu ganhei para Jesus, eu fiz, eu nada. Se não fosse o Espírito Santo usar você para ser instrumento para que aquela pessoa fosse para a presença do Senhor, nada teria acontecido. Tudo é Jesus, tudo é o Espírito Santo. É Ele que usa quem Ele quer, na hora que quer. A aprovação vem dEle, a salvação vem dEle. Nada é meu, nada sou eu. É tudo Ele. Mas que tipo de cristão que nós estamos tendo sido? Que nós temos sido? Que tipo de cristãos temos sido? Existe o cristão preguiçoso e o cristão trabalhador. Qual dos dois que você está acrescentado? Porque quando a graça me alcança, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Eu fiquei agarrado nesse versículo, porque para fazer a vontade de Deus tem que ser homem e mulher de verdade. Não é para frouxo, não. Quem é frouxo não consegue. Porque você tem essa luta diária da carne contra o espírito, meu amigo, não é fácil não, tá? E o mundo que a gente vive hoje, a cada dia mais nos chama o pecado. A cada dia mais nos chama as coisas erradas. E tem muito cristão que está indo por esse caminho. A gente tem que tomar cuidado. Que faz a vontade do Pai que está nos céus. Qual que é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, cristão? Primeira, amar a Escritura Sagrada. Lá em João, seu capítulo 5, versículo 39 diz: examinais, pois, as Escrituras, pois vós cuidais ter nelas a vida eterna. E lá em João, no seu capítulo 8, versículo 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Esses dias eu ouvi um pastor renomado aí dizendo que a Bíblia precisa de ser atualizada. Não precisa, ela já é atual. Engraçado que é uma palavra tão antiga e coisas que estão acontecendo hoje, ela já revela. Isso aqui é uma revelação. A revelação divina, escrita por homens inspirados pelo Senhor Jesus e pelo nosso Deus. Irmão, eu quero te convidar a pensar nessa noite uma coisa interessante. Eu não estou falando aqui sobre perfeição, porque eu também não sou. Eu tenho que me converter cada dia, melhorar diante do Senhor. A batalha é travada para todo mundo, não é só para mim não. Para você eu sei que é também. Mas eu quero te dizer uma coisa.
Eu acredito nas mansões celestiais. Eu acredito nas ruas de ouro. Eu acredito na salvação. Eu acredito que todo ser humano está em perigo eminente. E quem está em perigo precisa de um Salvador. Então essa palavra é para mim e para você. Você precisa de um Salvador? Precisa. Eu preciso de um Salvador? Preciso. Mas a partir do momento que essa salvação aconteceu, porque ela já aconteceu, esse Salvador quer nos ensinar coisas que muitas pessoas deixam ocultas e não querem viver. Mas ele nos ensina, esse Salvador, que eu tenho que ser humilde, que eu tenho que ser simples, que eu tenho que ser um adorador e tenho que ter o estilo de vida de um adorador, que eu não tenho que basear a minha santificação pela vida do outro. Ah, aquele outro ali só vive em pecado. Eu estou bom nessa área aí, então eu estou tranquilo. Não. Independente do que o outro faça, eu tenho que buscar ter uma vida de santificação. Fazer a vontade de Deus é obedecer a Ele. E obedecer a Ele é obedecer a sua palavra. Fazer a vontade de Deus é andar nos seus caminhos. E aqui mesmo na Bíblia, no versículo 13 de Mateus 7, diz que o caminho é estreito e poucos são os que acertam por ela. Mas eu quero te dizer que andar com Deus não é impossível. Pelo contrário, eu quero te dizer que é possível e que os profetas, os homens de Deus da antiguidade, que não eram falsos, como muitos que a gente tem na atualidade hoje, andaram com Deus, obedeceram a Deus. Esses também foram homens igual a nós, mulheres, igual muitas que estão aí assistindo e que irão assistir. Pecaram, erraram, mas se arrependeram diante de Deus. Aí está o segredo. Aquele que se arrepende deixa, alcança a misericórdia. Vamos lutar contra o pecado e vamos lutar para fazer a vontade de Deus, para fazer a célebre vontade de Deus. Voltando sobre profetas, tem um homem que eu gosto muito que se chama Hernandes Dias Lopes e ele não tem uma coisa interessante dele. Eu estava conversando com um pastor esses dias e me disse que ele foi pregar numa igreja, só que essa igreja não fez muita divulgação sobre a presença dele, porque de fato se tivesse divulgado ia ter uma lotação muito grande, porque é um homem de Deus, é um homem conhecedor, é um teólogo que ensina a verdade, é um pregador expositivo. E eu achei interessante que esse pastor também estava no dia que o pastor Hernandes Dias Lopes foi na igreja, e quando o pastor Hernandes chegou na igreja só tinha 25 pessoas, se eu não me engano, 26 com esse pastor que me contou a história. E o pastor Hernandes Dias Lopes pregou naquela igreja como se tivesse 500 mil. Ou seja, ele não está preocupado com quantidade, ele está preocupado com almas. Uma alma vale mais que o mundo inteiro no reino de Deus. Tem um outro pastor, estou te dando conselhos de pessoas para você ouvir, para você aprender. É claro, esses homens também, às vezes podem errar no seu ensino, claro. Mas a maioria dos ensinos são muito bons. É o pastor, oh meu Deus, Augustus Nicodemos. É um homem que não cobra para pregar em igrejas também. A única coisa que ele pede é que, por exemplo, ele mora num estado que é longe do nosso. Nós moramos no Espírito Santo, ele mora em outro estado. Que pague-se a viagem dele, né? Que tem um hotel para ele dormir e ele vai pregar na igreja. Ele não pede cachê, como muitos que a gente conhece, que pedem que só vai numa igreja se pagar um cachê absurdo. Muitos ministérios de louvor que só vai na igreja, bandas, que se pagar um cachê absurdo. Aí eu fico pensando, suponhamos que eu estou numa congregação que tem apenas 50 membros. Eu vou ter condição de pagar 20 mil reais a um pregador para vir na igreja? Então,
Um profeta, um homem de Deus que prega a palavra, ele vai pensar direito. Não, eu vou lá e o que a igreja puder ofertar na minha vida, eu vou receber. Eu sei que a igreja vai poder ter uma estadia para mim, vai estar me levando na igreja, porque isso sim tem que fazer, o profeta merece. Mas ele não vai te cobrar um valor absurdo, ele vai cobrar aquilo que a igreja pode. Imagina quantas igrejas seriam abençoadas com tais ministérios de louvor e tais pregadores, se tivesse um outro pensamento, a questão e a respeito de dinheiro. Eu tomo muito cuidado com esses, porque existem muitos homens de Deus que pregam nacionalmente, internacionalmente, que tem uma simplicidade e humildade tremenda. Isso eu vejo muito no meu pastor também. Esses dias a Assembleia de Deus de Santo Antônio, bairro Estrelinha, perdeu um grande pastor. Na verdade, eu fico vendo que os cristãos dessa igreja estão muito felizes, porque sabem que esse pastor está num lugar muito melhor do que a gente, porque era um homem de Deus, era um homem honrado. E ele gostava muito de cantar um louvor. Certa feita eu vi um culto que ele ministrou, que dizia bem assim, é um hino da harpa. E ele vai nos trazer uma meditação também. Eu tive até que anotar, porque os hinos da harpa são um pouquinho difíceis, mas eu sou apaixonado pelos hinos da harpa, que diz bem assim: trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quer estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor. E aí vai vindo o restante do hino que vai falando sobre isso. Um cristão de verdade, quando ele morre para o velho homem e nasce de novo, a primeira coisa que ele quer fazer é trabalhar. E ele vê desses profetas trabalhadores e ele adquire inspiração. Eu quero te dizer uma coisa: a igreja a qual você pertence precisa que você trabalhe. Comece a dar mais prioridade ao reino de Deus. A congregação que você está é o reino de Deus. Mas se você só quer ir para ficar sentado no banco, ou muitas das vezes tem até uma nomenclatura de ministério, e está parado, comece a trabalhar. Eu sei que esses tempos de Covid são difíceis. A gente tem um pastor muito sábio, né? A gente está fazendo os nossos cultos mais curtos, até para não ter uma quantidade de pessoas bastante tempo juntas. Mas lá na nossa igreja a gente utiliza máscara. Tem que ir de máscara participar do culto. Tem o álcool em gel em várias partes da igreja. A igreja tem sido feito limpezas constantemente. Existe o distanciamento. Então a gente percebe que a gente tem um pastor sério, porque a gente tem visto cada coisa. A gente tem visto cada coisa, pessoas que não estão respeitando as orientações de saúde. Eu quero dizer uma coisa: nós temos que respeitar também as nossas orientações das lideranças governamentais. Deus também se agrada quando a gente faz isso. Então, assim, tem muitas igrejas que a gente tem que rever o conceito sobre elas. Muitos profetas que temos que rever o conceito sobre eles. É um homem de Deus? Ou será que é apenas oba-oba? Eu tenho pedido ao Senhor para me ser homem de Deus. E é difícil. Assim como você tem pecado, eu também tenho. Vários outros que estão me ouvindo. Mas a gente tem que lutar para fugir de tais e para se arrepender. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Os profetas, homens de Deus sério, trabalham para o Senhor. Você que faz parte de uma congregação, independente seja qual seja a nomenclatura que você exerce, obreiro, diácono ou até mesmo servo, né? Esse todos tem que ser servo, mas enfim, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está na hora de você trabalhar mais. Está na hora de você ajudar mais a sua congregação, perguntar aonde pode ajudar e saber que de fato vai ter alguém que vai lhe dar oportunidades. A seara tem oportunidade para todos. A vinha do Senhor tem oportunidade para todos trabalhar. Então, meus irmãos,
Eu falei sobre 2 pontos aqui específicos. Eu espero que todos tenham entendido. Eu falei sobre o verdadeiro profeta do Senhor, como identificar e quando identificar, dar valor a esse profeta, orar por ele, jejuar por ele, sabe? Estar com ele lado a lado, né? Porque falsos profetas é o que mais tem. É o que mais tem. Eu falei sobre a vontade do Senhor, sobre as nossas vidas. Você, como diz no versículo 21, mas aquele que faz a vontade de Deus, que a partir do dia de hoje, muitos que estão aí me ouvindo se arrependam dos vossos pecados e sigam o caminho da retidão. Todos nós temos a oportunidade hoje de nos arrepender. Nos arrepender de quê, presbítero Bruno? Nos arrepender da nossa preguiça espiritual. Nos arrepender do nosso apoio, que muitas das vezes a gente não tem dado. Nos arrepender da nossa falta de leitura bíblica. Quem não lê, da nossa falta de ouvir a Bíblia. Quem não ouve, buscar os outros métodos de ouvir a Bíblia. Nos arrepender de não orar, de não perder noites de sono para orar ao Senhor, sabe? Porque um cristão de verdade, ele também perde noite de sono para orar ao Senhor. Oração é conversa direta com o Pai. Então, irmãos, pense nisso que eu te falei. Hoje é noite de arrependimento. Eu estava falando lá no grupo dos homens, no GHG, um grupo de homens que a gente tem de nossa congregação, de nossa igreja, a Igreja Graça e Glória. Eu acho que foi ontem, eu não lembro o dia, mas eu estava falando alguma coisa relacionada a isso, sobre tomara que essa pandemia passe logo, para a gente voltar com tudo, trabalhando, saindo para a rua para evangelizar, indo nas casas, nos lares. Nós temos um pastor trabalhador que nos incentiva a fazer isso, a trabalhar. E, de fato, essa pandemia ela veio e ela tem atrapalhado em muitas coisas. Mas o verdadeiro servo do Senhor, que faz as coisas em casa sem ninguém ver, as orações, as buscas, não está atrapalhando não. Então, se você não pode fazer pessoalmente por alguém, faça espiritualmente orando, jejuando e buscando a Deus. Nós vamos vencer essa pandemia. Fique despreocupado, essa vacina vai sair no nome de Jesus. E aí os idosos voltarão para suas congregações, as pessoas do grupo de risco voltarão para suas congregações, voltarão a ter aquele abraço amigo, voltarão a ter aquele sentimento caloroso um com o outro. Mas o momento é momento de buscar a Deus. O único que pode nos ajudar nesse momento de pandemia é Deus. Quem dá inteligência àquele que faz a vacina? É Deus. Quem dá inteligência àquele que estuda sobre o que a Covid está fazendo de mal com o nosso organismo, com o nosso corpo? É Deus. Quem dá inteligência ao homem em todas as áreas? É Deus. Oremos ao Senhor, que levante homens para trabalhar nisso, que já estão trabalhando nisso, independente do país, da originalidade que seja, que venha essa vacina e a população possa ficar mais tranquila. E que de fato Deus possa dar um sopro e quem sabe esse vírus vai embora, porque nós também temos que ter fé em Deus. Eu sou o tipo de pessoa que tem fé que Jonas foi engolido sim por um grande peixe. Eu tenho fé que Moisés orou e o mar se abriu, porque tem muitos cristãos que não acreditam nessas coisas não, que só acreditam em determinadas coisas na Bíblia. Tudo que está na Bíblia eu acredito. E você também deve acreditar. Deus te ama, Deus ama a sua família, Ele quer trazer salvação. Ele morreu na cruz e essa tem que ser a sua maior motivação. Tá desanimado? Anime-se. Eu não vou para a igreja mais não, porque isso, porque aquilo. Ei, toma vergonha, vai para a igreja. Tá ferido? Vai para a igreja. Tá com raiva, machucado, magoado? Vai para a igreja. Deus vai usar o ministro para falar com você. Porque Deus usa. E talvez Deus esteja me usando aqui agora para falar com você. Eu creio que sim, porque Ele falou comigo.
Não abandonemos a fé, não abandonemos o trabalho e o principal, sigamos e prossigamos no caminho do eterno. Examinais as Escrituras, pois vós cuidais ter nelas a vida eterna. Ame isso aqui. A partir de hoje eu quero que minha família buscar mais. Vamos lutar para isso. Faça a mesma coisa com a sua família. Ajude seu pastor em oração, ajude seu pastor em toda e boa obra. Ajude o seu presbítero, os seus presbíteros, os obreiros, os diáconos, os líderes, o seu irmão que está do seu lado. Seja com ação social, seja o que for. Nós precisamos uns dos outros. Não vá na onda dos falsos profetas. Aqueles que dizem... Eu me lembro de um texto que diz bem assim, que ainda que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho que não esteja aqui, que seja considerado anátema. Tudo que a gente precisa está aqui. Na sua Bíblia, você ainda pode pegá-la na mão para ler. Eu quero dizer para todos que estão me ouvindo, sejam cristãos, sejam ainda não cristãos, sejam aqueles que vão tomar participação nisso, que vão começar a seguir uma igreja a partir de hoje. Eu quero dizer uma coisa, eu não sou perfeito. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, porque muitas vezes o mundo olha para dentro da igreja e quer ver perfeição total. No ser humano não há perfeição. Lá dentro da igreja vai ter pessoas que também vão errar, vai ter pessoas que também vão vacilar, só que na igreja tem uma coisa que eu acho maravilhosa, glória a Deus, é que são pessoas que reconhecem os seus erros e se arrependem. São pessoas que estão buscando uma melhoria de vida contínua. São pessoas que estão buscando um crescimento espiritual. A vida do homem não é somente trabalhar profissionalmente, não é somente ir lanchar numa lanchonete, não é apenas ver seus familiares. Existe uma vida espiritual. O inimigo está lutando para te derrubar. O inimigo está lutando para me derrubar. Está lutando para derrubar sua liderança espiritual. Você tem que tomar a partir de hoje uma postura de homem de Deus. Obreiro, toma postura de homem de Deus. Diácono, toma postura de homem de Deus. Presbíteros, toma postura de homem de Deus. Evangelista, pastores, quem seja, servo de Deus, tome postura. A partir de hoje, a partir de agora, esse é o momento. Vamos iniciar um novo ano com nossa motivação, como eu disse, Jesus morreu na cruz, trabalhando, orando, fazendo. Eu tenho uma experiência de vida que eu posso contar para vocês e não é porque eu estou com ego elevado, nada disso. Nós estávamos precisando de um tecladista na igreja e eu só sabia o beabá, só sabia fazer o dedinho, não sabia mais nada do que isso. Tem 5 meses hoje que eu estou tocando teclado e eu estou podendo ajudar na minha congregação. Batalhei, estudei, orei, busquei. Então quero dizer que o ser humano tem potencial sim. Porque eu vi isso na minha vida. E eu quero ver isso na sua. Potencial. Eu estou fraco, eu estou desanimado. Potencial. A partir de agora, fala para você mesmo. A partir de hoje, eu vou mudar isso, isso e isso. Eu vou começar a fazer isso, isso e isso. Eu vou ajudar nisso, nisso e nisso. E você vai. Porque você é um embaixador do reino de Deus. Eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Lança o desânimo embora. Lança o pecado por terra. Se tiver derrubado e caído, Deus vai te dar força para se levantar agora no nome de Jesus. E vamos para frente. Tamo junto. E uma palavra que o nosso pastor sempre diz, eu quero deixar aqui recitada para finalizar essa ministração. Vamos encorajar. Amém? Glória a Deus. Vou botar um louvor de fundo aqui para a gente orar. O deserto é o meu lar. Calma aí que eu tô achando o louvor aqui. Só um minutinho. O chamado é clamar.
Eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Eu botei um hino que eu amo muito, que ele tem como seu refrão: Jesus, eu te amo. Ele vai ficar de fundo aí. Vamos orar? Feche seu olho aí na sua casa. Deus Todo-Poderoso, nesse momento eu quero te agradecer pela vida, pela saúde e pela paz. Te agradecer por essa noite maravilhosa, tivemos a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Ó Deus, que nós, ó Pai, não venhamos lançar por terra aquilo que temos aprendido, ó Pai. Temos aprendido que existe o falso mestre e que existe o mestre de Deus. Temos aprendido que não somos perfeitos, mas estamos em busca da perfeição, da melhoria de vida, da melhoria da espiritualidade diante de Deus. Abençoa nossas famílias, as nossas casas, abençoa os nossos empregos, abençoa, Pai, desde o momento que a gente tira a planta dos nossos pés, dos nossos lares, até se comover ao nosso trabalho, até se locomover, ó Pai, a qualquer lugar, ó Pai, que não seja aonde nós estejamos, que o Senhor venha abençoar e venha proteger as nossas vidas. Quantos são os milagres que o Senhor opera nas nossas vidas e a gente nem sabe. Só da gente acordar, ó Pai, pela manhã já é um milagre de termos saúde, do nosso organismo estar funcionando, do nosso coração estar batendo. Quantos que queriam a vida que nós temos, ó Pai, a saúde que nós temos que ser gratos a Ti todo dia, Pai. Gratos pela igreja que temos e que congregamos, gratos pelo pastor que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, gratos, ó Pai, pelos líderes, ó Deus, gratos por outras denominações, por outros pastores sérios, por outros homens de Deus, e que nós venhamos, ó Pai, orar para Deus, ó Pai, abrir a visão daqueles pastores falsos, ó Pai, que Deus venha trabalhar na vida daqueles pastores, ó Pai, que não estão sendo verdadeiros, e eles ainda têm a oportunidade de ser verdadeiros, ainda têm a oportunidade de serem, ó Pai, verdadeiros, a gente acredita nisso. Trabalha, Pai, nos corações, ó Pai, trabalha na vida do ser humano. Se há desânimo na vida do meu irmão, que caia por terra. Ó Deus, se há, ó Pai, falta de coragem, que haja coragem no nome de Jesus. A nossa maior motivação é saber que o Senhor morreu na cruz por nós. Então que haja motivação no coração do meu irmão agora, no nome de Jesus. Que venha ser uma nova vida, que venha ser uma nova, Pai, criatura diante do Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, fazer a vontade de Deus, ó Pai. E a vontade de Deus, ó Pai, que nós o obedeçamos, que nós venhamos se sujeitar a Ti, ó Pai, que nós venhamos orar, ó Pai, que nós venhamos trabalhar e orar na vinha e na seara do Senhor. Mande trabalhadores, mande obreiros, ó Pai, e aqueles que já são, ó Pai, fortifica, que possam fazer a Sua obra, ó Pai, com amor, que possam fazer a Sua obra com fervor, ó Pai, que uma nova melodia esteja em nossos lábios a cada dia de adoração ao Senhor, que nós possamos a cada dia declarar: Jesus, eu te amo, bater de frente com os nossos desejos, ó Pai. Ó Deus, que a cada dia nós possamos, ó Pai, pregar o Teu Evangelho, falar do Teu Evangelho para o vizinho, para aquele que trabalha conosco, no nosso trabalho, ó Pai, em qualquer lugar que nós venhamos estar, para a nossa família, que não venhamos se envergonhar do Teu Evangelho, da Tua palavra. O Senhor, ó Pai, venha nos usar, venha, ó Pai, nos ajudar. Que ano que vem, ó Pai, possa ser um ano de muitas boas notícias, ou ainda no final desse ano, de boas notícias na área do tratamento da Covid-19, que venha ser boas notícias no nosso Brasil, ó Pai, com o nosso governo, com a nossa presidência, ó Pai, ó Deus, na nossa família, que nós venhamos receber boas notícias, que nós venhamos, ó Pai, estar atentos, ó Pai, à vinda do Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra, ó Pai, diz muito sobre isso, que nós possamos ficar atentos. O reino de Deus, ó Pai, e a Sua justiça. Que possamos, ó Pai, ser, ó Pai, embaixadores do Teu reino, Deus. Cristãos, cristos pequenininhos, mas que fazem a Tua obra, ó Pai. O Senhor usa, ó Pai, não somente nos usa, mas nos aprova também, no nome de Jesus. Que nós possamos aumentar a nossa vigilância, Pai. Nós estamos vigiando muito pouco. Eu, ó Pai, tenho vigiado muito pouco. Talvez os meus irmãos tenham vigiado muito pouco. Que nós possamos vigiar mais. Nos dê amor pela nossa congregação. Que quando chegar o dia de culto, o dia de domingo, nós possamos estar alegres. Aleluia, tem culto hoje, eu posso ir. Eu posso ir lá ouvir a palavra de Deus. Eu posso louvar com meus irmãos. Sabe, ó Pai, que nós possamos ser contribuintes, ó Pai,
na área financeira da igreja, ó Pai. Nós temos uma igreja que não fica, ó Pai, toda hora pedindo dinheiro, oferta. Não temos. Nós temos uma igreja que conta apenas com aquilo que é o correto, ó Pai, com os dízimos e com as ofertas. Trabalha o nosso coração, aumenta o nosso salário, que nós possamos dar um dízimo mais alto. Ó Deus, no nome de Jesus, dá emprego melhor aos meus irmãos, que eles possam dar um dízimo, ó Pai, que vai contribuir para a obra, porque na obra de Deus, a contribuição ela é para ação social também. Eu tenho visto a nossa igreja dando cesta básica para pessoas. Eu tenho visto a nossa igreja, Pai, ajudando socialmente as pessoas. E isso é a vontade de Deus, ó Pai. Trabalha para os nossos corações. Ó Deus, que nós venhamos declarar: Jesus, eu te amo a cada dia mais. Aleluia, Pai. Que nós venhamos declarar a cada dia: Jesus, eu te amo. No nome de Jesus, essa é a minha oração, ó Pai. Eu te glorifico e te agradeço por tudo. Amém. Medite na letra dessa canção para a gente finalizar a nossa live. Graça e paz a todos. Deus abençoe a todos que estiveram aí presentes. Graças a Deus, cada um em específico. Espero que essa palavra tenha falado aos vossos corações. Domingo temos culto, né? Os cultos às 18h15, depois às 19h30. Vá de máscara. Deus é bom. Dê o seu nome ao pastor antes da sexta-feira, tá? Vamos ouvir o hino. Meu chamado é clamar o arrependimento às nações. Uma fonte em meio ao deserto produz o mel para alimentar. Meu anseio é gastar a minha vida e o reino dele anunciar. Sonharia outra vez, sofreria outra vez. Valorizo cada instante que passei. Pregaria outra vez, clamaria outra vez. Arrependam-se, ó filhos de Sião. O deserto é o meu lar. Meu instrumento é a minha voz. Meu chamado é clamar o arrependimento às nações. Uma fonte em meio ao deserto produz o mel para alimentar. Meu anseio é gastar a minha vida e o reino dele anunciar. Sonharia outra vez, sofreria outra vez. Valorizo cada instante que passei. Pregaria outra vez, clamaria outra vez. Arrependam-se, ó filhos de Sião. Sonharia outra vez, sofreria outra vez. Valorizo cada instante que passei. Pregaria outra vez, clamaria outra vez. Arrependam-se, ó filhos de Sião. Eu morreria outra vez, sangraria outra vez, sofreria outra vez. Naquela cruz, não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Eu te amo. Sonharia outra vez, sofreria outra vez. Valorizo cada instante que passei. Pregaria outra vez, clamaria outra vez. Arrependam-se, ó filhos de Sião. Sonharia outra vez, sofreria tudo.
Glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz. Deus abençoe.